Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Lavi, referentes ao terceiro trimestre de 2024. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados por Ralph Horn, CEO, Sandra Atier, CFO e Francisco de Paula, gerente de RI. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de relações com investidores da companhia em www.ri.lavi.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Lavi e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores e podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Ralph Horn. Por favor, Sr. Ralph Horn, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a presença de todos, dizer que é uma honra tê-los conosco nessa conferência para falar dos resultados do terceiro trimestre da Lavi de 2024. Novamente, estamos bastante satisfeitos com o desempenho da companhia. Conseguimos o melhor período de 9 meses da nossa história em lançamentos e em vendas. Nesses 9 meses da nossa operação, fizemos um volume maior que o do ano completo de 2023. Além disso, tivemos receita líquida recorde, tanto no trimestre quanto nos 9 meses. A margem bruta vem crescendo e a margem líquida manteve-se bastante saudável. Além disso, seguimos distribuindo valores aos acionistas por meio de pagamento trimestral de dividendos, sendo que neste trimestre estamos indo além do mínimo obrigatório, incluindo um montante extra a ser pago ainda este mês. Por fim, estamos muito empolgados com o nosso maior recente lançamento, que ocorreu agora em outubro, o Heaven, o BP, nosso maior projeto deste ano, com 1,2 bi de VGV, uma localização privilegiada, onde há muito tempo não víamos um lançamento dessa magnitude. Nosso produto fica ao lado do Hospital Beneficência Portuguesa, próximo de diversos hospitais, em frente ao Shopping Paute Paulista. Obrigado a todos os acionistas, parceiros, e agora passo a palavra para a Sandra. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Vou começar no slide 5. Conforme divulgado nas prévias do terceiro TRI, lançamos o empreendimento Petra, na Roque Petroni, em parceria com uma famosa marca portuguesa de design, Boca do Lobo, com peças exclusivas que farão parte da decoração das áreas comuns de nosso empreendimento. Num terreno de mais de 5.000 metros quadrados, uma torre de estúdio e outra com unidades de aproximadamente 160 a 200 metros quadrados, somando 470 milhões de VGV. Em um mês, batemos 43% vendido. Além deste, lançamos na última fase do Brás o edifício Brás, com uma única torre de estúdios 100% comercializada. E também abrimos a última torre do novo Barra Funda, completando os 309 milhões de VGV lançados na marca Novo. Com esta torre, chegamos a quase 80% do VGV vendido. Estamos muito contentes com esta performance e confiantes com o próximo lançamento neste segmento. Com esses empreendimentos, fechamos o trimestre com 646 milhões de VGV lançados em 100%. No slide 7, vemos esse VGV lançado um pouco inferior à média dos últimos trimestres. Por outro lado, nossas vendas superaram o lançamento e mantiveram a média de vendas dos trimestres anteriores. No acumulado do ano, tivemos crescimento de 91% nos lançamentos e 126% nas vendas no percentual Lavi, na comparação ano contra ano. Mais uma vez, nossa VSO surpreendeu, fechando em 59% nos últimos 12 meses. Seguimos animados para o quarto TRI. Passando para o slide 9,
apresentamos nosso estoque. Ficamos flat em relação ao segundo TRI, com 1,7 bi de estoque no percentual Lavie. Entregamos o empreendimento Lumière no Klabin e nosso estoque pronto continua baixíssimo. Hoje temos apenas 5 unidades do Lumière e 2 do Moema by Cyrela. No canto superior direito, vemos que as entregas previstas para 2025, 26 e 27 estão em média com apenas 25% de estoque. No slide 10, temos a entrega do Lumière no Klabin, lançado logo após o IPO. A assembleia foi feita em setembro e já estamos com 95% da carteira solucionada entre quitação e repasses. Apenas 5 unidades em estoque, conforme mencionado no slide anterior, e 2 a repassar. Para o ano que vem, temos 5 entregas previstas, com VGV de 1 bi e LTV de 44%. Como vimos, repetindo, em um LTV saudável para conseguir repassar em época de juros altos. Por fim, no slide 11, o nosso Land Bank. Baixamos 680 milhões referente aos lançamentos do trimestre, mas fizemos 2 parcerias com a Cyrela, em Perdizes, e com a Cury, na Lapa, Barra Funda, que somam 660 milhões de VGV. Sendo a Lavie minoritária nesses projetos, com respectivamente 35% e 40%, a gestão será dos parceiros e reconheceremos por equivalência. Fechamos assim o trimestre com Land Bank de 5,7 bi VGV potencial ou 3,9 bi no nosso percentual. Passo agora para o Francisco sobre os resultados financeiros. Obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Começo aqui pelo slide 13, onde vou comentar como esses ótimos resultados operacionais estão se refletindo aqui nos números contábeis e auditados. A receita líquida subiu forte, com 92% de ganho, ano contra ano. E, além disso, mais uma vez, foi um recorde, tanto na receita trimestral como na receita acumulada em 9 meses. Em 9 meses, o crescimento alcançou 50%. A margem bruta ajustada pelos juros, ficou em 33,9% no trimestre e 34,2% no acumulado. Isso já é quase 1 ponto percentual acima do mesmo período acumulado de 9 meses do ano anterior. O lucro líquido alcançou 87 milhões no TRI e 223 milhões no acumulado, com uma margem líquida de 22,9%. O resultado do ROI, retorno, veio em 23%, patamar bastante forte, quando a gente compara com alguns dos nossos pares. Agora, na parte de baixo, aqui de forma mais resumida, vemos que o resultado da Propriar cresceu para 2 bilhões, sua margem segue boa, orbitando aqui perto de 35%, e a gente queimou 14 milhões de caixa nesse trimestre, ajustado pelos dividendos pagos em agosto. Com tudo isso, terminamos o período com caixa líquido de 95 milhões em 30 de setembro, uma posição ainda bastante saudável. Passando agora para o próximo slide, 14, vemos a receita crescendo 50% no acumulado do ano, para registrar quase R$1 bilhão pela primeira vez em nossa história. Nesse mesmo período, o lucro bruto alcançou 333 milhões, com expansão de margem no acumulado do ano em relação ao mesmo período do ano passado. No tri a tri, a gente sabe que a margem bruta, ela é volátil, às vezes sobe um pouco, às vezes cai um pouco. Mas olhando sempre numa figura de mais longo prazo, aqui no caso 9 meses, ou às vezes a gente olha muito também a figura de últimos 12 meses, a gente vê essa margem bruta mais estável e, conforme aqui na foto, em 9 meses crescente, conforme comentei antes, em quase 1 ponto percentual. No resultado financeiro, essa trajetória descendente, ele é a nosso favor, o resultado financeiro, mas ele está cada vez menos a nosso favor, reflete os juros decorridos pela emissão do nosso CRI. A gente fez um CRI corporativo, foi tomado no início do ano, um valor principal de R$218 milhões. Então, os juros vêm incidindo nessa linha desde então, ofendendo tanto a queda de 34% do trimestre, como a queda de 28% no acumulado do ano, tá bom? Mas o resultado financeiro ele ainda é a favor da companhia, que segue caixa líquido. As despesas gerais e administrativas cresceram forte no período, 61%, mas decresce em percentual da receita, visto que a receita cresceu ainda mais, ou 92% na mesma base de comparação. Mantendo-se assim estável, no acumulado do ano, as despesas gerais estavam em 5% da receita acumulada, tá bom? Próximo a 49 milhões. As despesas comerciais cresceram fortemente no trimestre e no acumulado do ano da mesma forma, por conta principalmente de maiores despesas com stand e marketing,
dentre outras que são normais e esperadas para nosso momento da companhia, onde a gente está em 2024 com um volume bastante maior de lançamentos do que tínhamos no mesmo período de 2023. As despesas comerciais refletem, então, esse tamanho bastante maior da companhia que vem crescendo e mudando de patamar. Por fim, como resultado de todos esses gráficos já mencionados, na última coluna à direita, a gente registrou um lucro líquido de 223 milhões de reais no acumulado do ano, resultando numa margem líquida excelente, já comentada, de 22,9%. No próximo slide, agora slide número 15, a gente traz aqui uma visão, né, para mostrar um pouco da consistência dos resultados. Aqui sempre últimos 12 meses, que eu comentei que a gente gosta muito de olhar os dados em fotografia de últimos 12 meses, tá bom? A receita em 12 meses passou de 1,2 bi, né? Nos 9 meses era quase 1 bi, eu comentei antes. Aqui em 12 meses, acima de 1,2 bi, muito, muito forte. Para nós é recorde. E da mesma forma o lucro, muito, muito forte. Para nós é recorde também. Os últimos 12 meses realizados, já acima de 300 milhões de reais, 311 milhões de reais. E a margem líquida nesse período, 25%, é uma margem líquida muito, muito forte. Mas independente desse período, dessa coluna, a gente vê a consistência nos resultados, a recorrência nos resultados. Desde 2020, já são 4 anos do IPO, orbitando ali de 20% a 25%, 29%. Enfim, qualquer uma dessas colunas a gente considera o patamar da margem líquida bastante, bastante saudável, uma posição de destaque perante os pares. Tá bom? Passando para o próximo slide, slide número 17, uma métrica de retorno, né? A gente tem, desculpe, slide número 16, uma métrica de retorno, a gente tem tentado manter o balanço leve da empresa, mantendo os retornos elevados, esse retorno mais que dobrou desde o final de 2022, conforme a gente vê aqui na evolução do gráfico. E nesse período agora mais recente, data base de setembro, alcançou o ROI um patamar de 23%. Tá bom? Próximo slide, slide de backlog, a gente vê um leve crescimento de receita apropriada para 2 bilhões de reais, tá bom? Fruto das vendas já realizadas, isso é muito importante, né? Todos aqui conhecem o mecanismo do POC no setor, que as vendas vão sendo apropriadas para o resultado conforme a evolução de obra. E no nosso momento, pelo nosso resultado, que está muito crescente os lançamentos, está muito crescente as vendas mais que dobraram contra o mesmo período do ano passado, em 9 meses. A receita também tem crescido forte, e aqui o backlog cresce forte também, e vai trazer muita receita para frente conforme essas obras evoluírem, tá bom? Essa margem de 34,6% implica aqui num lucro, né, que é a multiplicação da margem pela receita, de quase 700 milhões, um lucro bruto por vir já contratado, que só depende da evolução das obras para acontecer, é bastante significativo. No próximo slide, comentar de forma breve aqui o consumo de caixa. A gente gosta de olhar o consumo de caixa ajustado pelos dividendos, tá bom? Então, a gente teve, na verdade, uma queima de caixa de 15 milhões, 14,4 na verdade no trimestre, ou 14,7 no acumulado do ano. Fechamos o período, conforme comentei antes, em 95 milhões de caixa líquido. E quando a gente olha lá na última linha, aqui na primeira coluna, a relação dívida líquida patrimônio líquido em 5,8%. Na verdade, esse negativo de 5,8% reflete, então, uma posição que é caixa líquido, né, na nossa companhia. Um caixa que representa 5,8% do patrimônio líquido. Tá bom? Com isso, a gente chega no último slide, na sequência para perguntas. Aqui, para finalizar, o Conselho aprovou, nessa semana, um montante total de 80 milhões de reais, 600 mil em dividendos, que é relativos ao resultado mínimo do trimestre, somado também a 60 milhões de montante adicional. Então, são 20,60 do mínimo, mais 60 do adicional, totalizando 80,6 milhões. Conforme esse cronograma em tela, esses dividendos serão pagos ainda no final deste mês 11, do dia 26 é a programação. E a gente segue assim a nossa prática de distribuir trimestralmente pelo menos os 25%, e nesse período, nesse momento, estamos indo além disso com esse adicional. Ao todo, aqui na último bullet, a gente nota então que desde 2021, logo após o IPO, quando a gente começou a prática de distribuição de dividendos e recompras, já são quase 625, quase 630 milhões de reais em geração de valor aos nossos acionistas, tá bom? Então, eu termino aqui essa parte, a gente abre para as perguntas. Muito obrigado, bom dia. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Nossa primeira pergunta vem da senhora Mariângela de Castro, do Itaú BBA. Senhora Mariângela, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado e obrigada por pegarem minha pergunta. Do meu lado são duas. Primeiro, eu queria entender um pouco como é que vocês têm sentido o funding. A gente tem visto alguns headlines de bancos diminuindo um pouco o financiamento, a Caixa também tem sido um pouco mais restrita nisso, a taxa para financiamento imobiliário continua bem alto. Sei que o perfil do cliente de vocês não recorre tanto ao financiamento imobiliário, mas ainda assim queria saber se isso tem afetado a companhia ou o que vocês têm sentido do mercado. E também queria explorar um pouco essa venda recorrente que você não recorrente, mas que vocês costumam fazer de vender uma torre inteira para um fundo imobiliário. Sei que isso faz sentido quando a gente pensa no valor no dinheiro a valor presente, mas isso costuma afetar a margem em alguns pontos. Se vocês puderem explicar um pouco para a gente melhor o que vocês consideram para fazer isso, se vocês consideram vender os estúdios para o público final, sem fazer essa venda para um fundo imobiliário inteiro, ou se vocês acham que isso teria algum risco de absorção no mercado, e que a demanda por estúdio já não é mais tão grande. Se vocês puderem explorar um pouco dessa estratégia e por que ela ainda faz sentido, seria bastante útil aqui. Muito obrigada. Oi, Mariângela, bom dia, obrigada pelas perguntas. Eu vou falar do funding e depois o Raf segue falando dos estúdios. Sobre o funding, os bancos têm sido mais seletivos, né, para quem eles vão emprestar, isso primeiro falando de PJ, né, para quem eles vão emprestar, e a gente não tem visto ainda dificuldade para obter, então, funding para PJ. É óbvio, os bancos estão sendo, então, menos flexíveis nessa linha. Então, antes, quando a gente deixava o funding represado e tomava mais para frente, agora os bancos eles falam: se você não vai tomar, então me libera. A gente reduz o nosso contrato PJ e libera aquele valor não utilizado para eles poderem emprestar para outros players, entendeu? Mas, a princípio, então, fora isso, fora essa flexibilidade, a gente tem tido funding para todos os nossos projetos. Falando, então, de pessoa física, né, que é o funding, então, lá para o repasse, a gente não tem tido problema. Eu sempre falo que, apesar, então, dos juros altos, a gente tem, então, uma carteira saudável com LTV na média 43%, 45%, então a gente não tem tido problema em repassar os nossos clientes, tá? Para a gente estar tranquilo. A Caixa Econômica, que reduziu, então, o LTV dela de 80% para 70%, os nossos 43%, 45% estão dentro e não vejo dificuldade nos nossos repasses. O que a gente sim está fazendo é monitorando, porque assim, a carteira, o que eu estou entregando agora é de uma carteira, é de um empreendimento que foi lançado em 2021, etc., quando eu tinha um CDI da ordem de 2, um INCC estourado de 10 e muita antecipação. Então, agora o que a gente está fazendo esse ano é monitorar os próximos lançamentos para ver de que jeito que vem esse LTV, né? Quer dizer, qual é a próxima tendência, se vai continuar nesses 40 e pouco ou se ele vem um pouco acima, tá? Então, a gente está olhando isso de perto para não ter nenhuma surpresa nas entregas daqui a 3 anos. Olá, Mariângela, tudo bem? Alô? É o seguinte, esses prédios que a gente tem vendido agora 100% para fundo foi uma transação que a gente fez faz um ano e meio, e agora está lançando. E daqui para frente a gente não tá mais, não tem nada em vista para fazer, mas assim, o estúdiozinho, se ele for uma coisa normal, tá mais difícil de vender, a não ser que ele seja muito, muito bem localizado. Se ele for muito bem localizado, a gente ainda acha que vende, tá? Então, na verdade, é caso a caso. Mas respondendo sua pergunta, não temos mais nada à vista para fazer de venda de prédio. Tudo que a gente fez já foi feito há um ano e meio, não estamos fazendo mais nada. Já foram 5. Perfeito, ficou claro. Esse ponto da localização que você falou, seria mais difícil de vender para a pessoa física compradora final ou para um fundo de investimentos também? Eu acho que quando a localização é muito boa, você vende para pessoa física. E vende bem. A gente lançou agora o BP, Beneficência Portuguesa, estúdiozinho. São entre 80, 60, 25 metros quadrados e 40. Tinha 700 unidades. Nós vamos estar zerando esse negócio agora. Muito forte. A localização perto do hospital tem uma demanda quase que certa, porque o pessoal precisa estar perto do hospital, né? Esse a gente quase vendeu, a gente desistiu de vender para o fundo, porque a gente achava que na pessoa física a gente achava não, dá mais lucro vender para a pessoa física. Então a gente vendeu para a pessoa física e foi muito bem. E tinha muita liquidez. Também a Trisul vendeu a outro agora perto da Estação Rosa, também foi bem.
Quer dizer, quando o negócio é muito bom, vende. Mas não vende qualquer coisa, está mais seletivo agora. Claríssimo. Obrigada pelas respostas, pessoal. A próxima pergunta vem do senhor Tainan Costa, da UBS. Senhor Tainan, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Eu queria abordar aqui um pouco o pipeline de lançamento de 2025, né? Entender aqui um pouquinho melhor o que a gente consegue esperar dessa métrica para o próximo ano, se tem espaço para crescimento a partir desse atual patamar que vocês pretendem divulgar em 2024, se deve ser algo mais flat ou até com uma eventual queda. E pensando em termos de estratégia, como que a gente pode pensar essa exposição da companhia ao segmento de baixa, média e alta renda, considerando, conforme foi abordado na primeira pergunta, esse potencial de alta de juros e cenário mais desafiador de restrição de crédito? Obrigado, pessoal. Bom dia, Tainan. Francisco aqui, muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar na primeira, depois eu passo a palavra aqui para o Rafa complementar na segunda, ok? Primeira pergunta, com relação ao pipeline de lançamentos para 2025, a gente está muito animado, ok? Já começar o ano muito animado, a gente tem excelentes produtos para trabalhar já dentro de casa, já estamos preparando eles, se preparando com cronograma para entrar forte no ano que vem novamente, como foi nesse ano também, ok? Em termos de volume total, a gente tem nas nossas apresentações, enfim, o nome de todos os produtos que a gente deve lançar no ano que vem, já está lá, não vou citar aqui um por um, mas são produtos que a gente está muito animado para esse pipeline do ano que vem. Em termos de volume, né, só para quantificar, então, a soma desses produtos todos, a gente estima alguma coisa próximo de 2,5 bi de lançamento já na nossa participação, ok? Nos 100% das SPS, é acima disso, mas na nossa participação, perto de 2,5 bi, que é marginalmente flat, ou um pouquinho menos, provavelmente, do que a gente está fazendo esse ano. Esse ano a gente está com mais força até, a gente deve estar entregando 2,8, 2,9 bi em 2024 de lançamentos na nossa participação. Para 25 a gente deve lançar então perto de 2,5 bi na nossa participação. A ideia depois vai ser estar orbitando aí entre 2,5 3 bi na nossa participação, tá bom? Mas por mais que tenha essa eventual queda em 25 de lançamentos versus 24, porque 24 está sendo um ano muito, muito forte, a gente acredita que as vendas vão continuar crescendo. Então, por mais que os lançamentos 25 contra 24 possa cair marginalmente, as vendas 25 contra 24 vão continuar crescendo. Isso é muito favorável para a dinâmica de DRE, receita, lucro bruto, lucro líquido, como a gente já veio observando nos resultados. Ok? Vou passar para o Rafa complementar na parte 2. Obrigado. Olá, Tainá, tudo bem? É o seguinte, a nossa estratégia no Minha Casa Minha Vida é crescer devagar, mesmo porque a gente tem que acompanhar a engenharia, né? Isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite. E a gente está entregando, nós fomos muito bem no primeiro lançamento, né? A gente começou não muito bem ano passado, foi novembro do ano passado, praticamente hoje está com 80% vendido, o nosso novo Barra Funda foi bem, eu acho que a obra está sob controle e a gente está bastante animado, estamos lançando um outro agora, que vamos começar uma pré-venda nesse ano, lá na região do Marajoara, e o mercado tá aquecido nesse segmento, tá? Por isso que a gente está fazendo, está querendo ficar nele, mas não é nosso foco, né? No máximo a gente vai querer 20, 30% do todo e devagarzinho crescendo com segurança, sem grandes estresses. Eu não vou sair fazendo landbank aí 1, 2, 3 bi e colocando muito dinheiro na operação, né? Uma operação que ela se paga. Mas hoje é uma operação boa. Se você me perguntar se é operação boa, é uma boa operação. Quanto a funding, a gente não tem tido problema, tá? Como a Sandra falou. Perfeito, Francisco, Ralf, obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Rafael Heder, do Safra. Senhor Rafael, seu microfone está liberado. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá, não, perdão, desculpa. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira, eu queria até pegar um follow-up na questão das entregas. Vocês falaram que vocês têm 1 bi de entrega no que vem, né, com LTV de 40%, e queria ver como que isso deve conversar com a geração de caixa que vocês estão imaginando, ainda mais levando em consideração esse pagamento extraordinário de dividendos, né? E a segunda, eu queria também, em alocação de capital, eu queria abordar um pouco mais o tema de terrenos. Acho que vocês já estão com o pipe montado desse ano, com certeza ano que vem também.
e 2026 vocês ainda estão comprando, né? Até querendo ver com essa nova dinâmica de mercado, cenário de juros um pouco mais alto, esses terrenos maiores, como que vocês estão vendo a facilidade desses projetos, os custos de aquisição e se tem, pegar um catch-up, se tem bastante coisa no pipe que possa entrar agora no curto prazo. Obrigado. Oi, Rafael, obrigada pelas perguntas. Eu vou falar das entregas. Então, eu mencionei 5 empreendimentos, né? 1 bi de VGV, com uns 40%, 44% de LTV. Não pode esquecer que a gente ainda tem dívida, quer dizer, não é todos esses 44% que entra gerando caixa, porque eu ainda tenho, quer dizer, eu vou pagar as dívidas, né? Mas esse número já está refletido no nosso fluxo de caixa, na nossa geração que a gente costuma falar, tá? A gente falava em torno de 150 de geração de queima de caixa entre 2024 e 2025, principalmente por compras de terreno. Esse número caiu em torno de 80, 90 milhões de queima de caixa para esses 2 anos. Eu falo dos 2 anos porque, como é por conta de compra de terrenos, a gente não sabe se vai fechar ainda esse ano ou início do ano que vem. Então, entre os 2 anos, deve ter essa queima de 80, 90 milhões. O Rafael, em relação ao terreno, a gente sim tem algumas coisas encaminhadas e a gente analisa, comprar terreno é difícil, tá? Então a gente sempre analisa muito se está viabilizando com um preço bom e um projeto bom, tá? Essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Se a gente acha que é muito bom, a gente vai dar um jeito e vai comprar o terreno. Mesmo com os juros altos, acho que São Paulo, o mercado não parou, o mercado está aquecido, tá? E, assim, a classe média alta, ela compra. O investidor, ele compra. Quando você tem um produto bom, você vende. Esse ano, a gente foi bem no estoque e foi muito bem nos lançamentos também. Então, assim, você me perguntar para mim, a gente está animado. A gente não está preocupado com... E outra coisa que também está animado, que não tem tanta gente no nosso segmento, né? Como Minha Casa Minha Vida está indo muito bem, muita gente está migrando para lá também. E como eu te falei, a gente está devagar nesse segmento, crescer devagar, mas a gente quer continuar no nosso segmento de média alta, né? Então a gente quer continuar fazendo coisa boa, comprando terreno com padrão médio alto e ser competitivo com projetos bonitos e para vender. Então vamos seguir na mesma linha. Não, perfeito, Rafa, ficou super claro. Se eu puder só fazer um follow-up, só nos termos das compras, vocês historicamente vêm comprando mais terrenos em caixa, né, com os pagamentos alongados. Entender se a companhia continua mais com essa estratégia ou se vocês buscam até, dependendo do terreno, fazer mais permuta também. Obrigado. Então, Rafael, quando o terreno é bom, depende do que o cara quer, né? Nem sempre eu mando nisso, porque tem concorrência também, né? Então, assim, se a gente conseguir comprar com permuta, eu vou comprar, com prazo eu vou comprar. Se precisar de dinheiro e o terreno é muito bom, a gente vai ter que colocar dinheiro. Então, isso não está muito na nossa mão, entendeu? É claro que a gente começa uma negociação, permuta, pagamento a perder de vista, a negociação começa assim. Aí vai indo e você consegue o que você conseguir, né? Obviamente que na nossa cabeça é melhor permutar e é melhor pagar a prazo, tá? Uma vez só a gente se deu mal permutando, quando o INCC explodiu, não foi bom ter feito a permuta. Mas nos patamares de CDI a 10 hoje, e com a tendência aí de subida, é melhor fazer a permuta do que você encarar um CDI de 10 ao ano, tá? Não, super claro mesmo, perfeito. Obrigado, viu, pessoal? Bom dia. A próxima pergunta vem do Sr. Herman Lee, do Bradesco BBI. Sr. Herman, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Ralf, Sandra, Francisco, obrigado pelo espaço, tá? Do nosso lado, a gente tem 2 perguntas. A primeira é sobre dividendos. Vocês já anunciaram 81 milhões no trimestre, 130 no ano, é um yield de 8% mais ou menos, que são patamares bem elevados e atraentes, né? Vocês já mencionaram que a distribuição deve ser trimestral e 25% de payout. Queria entender se esse nível de recorrência e payout pode aumentar em 2025, se tem margem para isso, tá? Uma segunda pergunta, mas sobre a alavancagem. Teve um leve aumento aí, mas vocês ainda estão caixa líquida. Mas, por exemplo, é uma possibilidade para vocês serem mais agressivos ou até se tornar dívida líquida, caso vocês acelerem dividendos ou compra de terrenos? Só queria entender se isso está na mesa, tá? Obrigado.
Oi, Herman. Sobre dividendos, a gente continua com a premissa de pagar, então, trimestralmente os 25% e sempre olhar o nosso fluxo de caixa, a nossa operação, não só a fotografia, mas o filme, para saber se tem excedente e aonde a gente vai alocar. Se vai alocar em terrenos, se vai alocar em dividendos. Então, a gente segue falando dessa premissa de 25% e avaliando tri a tri, tá bom? Sobre a alavancagem, a gente está, então, nas nossas projeções, a gente chega numa alavancagem da ordem de 8%, 10% de dívida líquida. Quer dizer, em algum momento ela vai virar assim, ela fica em torno de 8%, 10%, que a gente ainda acha super saudável. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Elvis Credendio, do BTG Pactual. Sr. Elvis, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira sobre o Heaven, né? Não sei quanto vocês conseguem abrir aqui, mas puderem comentar como que está o ritmo de vendas ali no projeto seria legal, se vocês têm alguma expectativa de vendas desse projeto no trimestre agora de lançamento, seria bom. E aí a segunda pergunta é um pouco mais aberta aqui, falando sobre o tamanho de companhia, né? Com os lançamentos agora do quarto trimestre, Heaven, o Aura, enfim, a companhia vai atingir um patamar de VGV bem superior ao dos últimos anos, né? Então, eu queria entender o que vocês estão enxergando de desafio, né, para de repente manter um tamanho de companhia como esse, se é mais a originação de bons terrenos, se é a engenharia, alguma coisa que preocupa vocês, se é o ritmo de vendas, entender como que vocês estão vendo os desafios aí para manter esse tamanho de companhia. Obrigado. Olá, Elvis, tudo bem? Elvis, o nosso Heaven, ele foi muito bem, tá? A gente é 1,2 bi de venda, a gente já deve estar batendo 660, 670 de venda. Acho que a torre pequena vai embora, falta só 20 unidades, 700. A grande tem 150 e poucas unidades, já foram 51. Foi muito, muito bom. Aquela região lá, ela demanda, tá? Não tem nada. Eu já lancei lá 2 vezes, todas as vezes foram muito bem. E a gente está bastante, bastante animado, tá? Sobre manter o que está fazendo, é um desafio. A gente teve um ano muito bom e eu atribuo isso à compra de terrenos, né? O nosso desafio é comprar bem de novo, tá? E está muito ligado, muito antenado, estudando muito o mercado para poder repetir. E estamos contentes, estamos animados para fazer mais coisas, tá? Então a gente vai querer vai tentar manter o ritmo de lançamentos e de faturamento, tá? Até tentar crescer um pouquinho conforme o fluxo de caixa for dando para a gente folga, tá? Porque o nosso problema sempre do médio alto é o fluxo de caixa. Tendo BP custou 150 milhões, e agora só vai ver esse dinheiro, uma parte você vê agora, mas você vai ver dinheiro mesmo por entregar o prédio, né? Por isso que a gente tem que ficar de olho sempre no fluxo. Mas a gente vai tentar manter o que nós estamos fazendo. Excelente, Rafa. Até um gancho aí sobre o Heaven, né? Porque eu queria entender um pouquinho sobre o que você acha que fez com que vocês acertassem cheio aí a performance de vendas, né? Se é mais acertar um produto, ou a região que está com pouca oferta, e até sobre esse ponto, né? Se eu não me engano, vocês têm um terreno na mesma região, né? Entendeu? Se essa performance agora do Heaven te deixa mais otimista aí para lançar esse produto um pouco antes, ou tem alguma questão de aprovação que poderia vir, alguma coisa nesse sentido? Elvis, como a gente estou no mercado há muitos anos, e a gente guarda uma história do passado. E tem um empreendimento lá pertinho do nosso, da BP, que chama Vereda Paraíso, que eu lancei. Eram 4 torres, vendeu em um mês. Na época também fui com a Cirela, tá? Era a MAC, estava na MAC, fui com a Cirela. Depois lancei outro na MAC, também vendeu. Depois a Cirela vendeu outro lá, também vendeu. Então, esse histórico está na minha cabeça, né? Então, quando esse terreno surgiu, a gente não teve dúvida. Até conversei com um parceiro nosso, agradeci porque ele não entrou na concorrência do terreno, porque ele me falou que na cabeça dele não tinha segurança que o ponto vendia. Então, de novo, é o histórico, é o estudo do mercado, que, obviamente, quando você faz uma região e dá certo, você fica muito mais propenso a repetir o que você fez na região. Então, acho que esse foi o segredo, que a gente foi com tudo na concorrência, que tinha muita segurança, que o ponto é bom, e a gente agora está se provando que é bom sim, né?
porque é difícil, um bairro que é difícil você conseguir comprar terreno, obviamente, quando sai um terreno, tem uma demanda aí represada esperando. Lá tem mais de 30 hospitais perto, então os pequenininhos foram todos embora, que é a demanda do hospital, e os grandes também, tem os médicos e o pessoal que quer morar lá, ou que querem morar no bairro, ou que precisam morar lá, porque eles são médicos que trabalham nos hospitais, etc. Nosso próximo terreno que a gente tem lá é no Paraíso, na Rua Cubatão. Ele é um nível um pouquinho maior que aqui, mas a gente está achando que vamos sair competitivo lá também. O ponto é bom e para nós, claro que é uma excelente notícia que esse aqui vendeu bem, que a gente espera que o outro também venda bem. A gente, de novo, vai sair com um produto grande, com um terreno grande, com um lazer muito bom, e a gente está tentando fazer coisa que a concorrência lá não tem, porque a gente tem visitado o bairro, o cara tem terreno de 1.000 metros, 1.200 metros, não consegue dar a quadra de tênis, a piscina, tudo que a gente dá para o pessoal. Claro que a gente investiu bastante no terreno, né? Por isso que o pequeno comprador não consegue, não faz o que a gente faz, porque é muito dinheiro na frente. Mas esse é o nosso modelo, tá? E a gente acredita e espera que vai bem. Excelente, Rafa. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado a você. A próxima pergunta vem do Sr. Juan Argenton, da XP Investimentos. Sr. Juan, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta e parabéns pelos resultados. Acho que tem dois pontos que eu queria tocar aqui. Primeiro é sobre tabela curta, né? A gente falou bastante no trimestre passado da tabela curta por causa do Palace. Eu só queria entender um pouco como que assim, vocês têm visto venda em tabela curta ter evoluído nesse trimestre. Eu acho que colocando um pouco de gancho com o que a Sandra falou lá de redução de LTV para no repasse, que se isso acaba sendo uma estratégia para vocês tentar fomentar um pouco de venda em tabela curta para ajudar nesse repasse no longo prazo. E minha segunda pergunta é mais sobre insumos. Eu queria só entender um pouco se vocês têm visto algum impacto mais relevante de insumos na ponta. A gente tem visto que mão de obra eu acho que tem sido um pouco mais relevante, mas aço também acho que tem surpreendido um pouco nas últimas leituras. Se pudessem dar um update nisso, eu acho que seria interessante. Obrigado. O Rafa, é o seguinte, sobre tabela curta, a gente também não escolhe, quem escolhe é o comprador, mas o que a gente faz? Quando o cara antecipa, a gente traz NCC mais 7 para o cara, a gente incentiva o cara a dar um sinal mais alto, porque na hora que ele vai no plantão, o corretor fala para ele, dá um sinal mais alto, porque aí eu consigo diminuir o preço para você. E essa classe média alta, ela tende sim a dar um sinal mais alto para baixar o preço, tá? Que ele faz conta que NCC mais 7, o dinheiro dele no CDI não aplica. E para nós também é bom. E aí vai de cliente a cliente, né? Então, no médio alto, por exemplo, esse caso lá do Palace foi para a colônia chinesa. E toda essa colônia aí só compra com tabela curta, né? Eles são endinheirados aí de sinal e eles dão bastante dinheiro. E pelo que a gente vê no Heaven também, eu acho que no residencial também tem muita tabela curta, o investidor também tem curta, mas assim, é de empreendimento para empreendimento. Já no Petra não tem muita tabela curta, né? Depende de um por um, é o cliente que escolhe. A gente tenta incentivar e óbvio que a gente prefere que o cara pague na tabela curta. A Sandra vai falar agora sobre obra. Vai lá, Sandra. Oi, Juan. Só complementando a resposta também do Raf, o cliente muitas vezes também compra na tabela curta, ele tem a impressão que ele está comprando então mais barato, né? Como a gente traz a valor presente a essa taxa, vamos supor, de 7%, depende do empreendimento, é 6%, depende, é 7%, mas como a gente está trazendo a essa taxa, então para ele o metro quadrado é mais barato e isso até estimula vender mais rápido, né? Então para a gente também é um bom ponto. Agora, falando agora dos insumos, das nossas preocupações em geral em obra, a gente está mais preocupado mesmo com mão de obra especializada e também com os equipamentos, né? Com aluguel de equipamentos, isso a gente já vem falando há vários calls, né? E continua essa preocupação. O aço pode subir um pouquinho, o concreto também tem subido, mas a gente acha que o INCC vai recuperar, não vai ficar acima do INCC. Pode ser pontual, daqui a 3 meses recupera, então isso não nos preocupa, não nos preocupa hoje. Né? Então, a maior preocupação mesmo é mão de obra e equipamentos, porque mão de obra e equipamentos pode fazer você atrasar
a sua entrega, quer dizer, ficar com o canteiro parado por mais tempo, e aí refletiria em custo, entendeu? Mas é isso que a gente está monitorando bem de perto. A gente já, há uns 2, 3 anos, a gente já criou uma equipe de instalações elétricas e hidráulicas para suprir parte das nossas obras, porque não todas, porque a gente tem poucas obras, né? A gente lança 1 ou 2 empreendimentos por trimestre, então a equipe ficaria ociosa, então a gente faz para parte das nossas obras, isso tem ajudado bastante, e agora a gente está estudando mão de obra de carpinteiro, né? Carpintaria. Estamos fazendo um piloto, quem sabe também, para seguir o exemplo das instalações, tá? Acho que é isso. Não, ótimo. Se eu puder só fazer um follow-up rapidinho na tabela curta, então, vocês, no geral, não têm visto muita evolução em venda de tabela curta, né? Quis dizer um pouco mais do curto prazo, ali nos últimos 3 meses, mais ou menos, vocês têm visto evolução na tabela curta, e se efetivamente vocês cogitam para fomentar mais vendas nesse sentido, às vezes aumentar um pouco a taxa de desconto, se isso é algo que passa um pouco na cabeça de vocês. Se a pergunta é sobre a tendência, então, esse ano, no começo do ano, a gente teve o lançamento do Alive na Vila Prudente, e aí era o primeiro que eu estava acompanhando para ver se a tendência continuava. Esse Alive, ele veio com 59% de LTV entre chaves e pós-chaves, só que dentro desse LTV a gente tem que lembrar que a gente tem a torre de estúdio que a gente vendeu, que praticamente ela cai toda no pós-chaves, né? Praticamente não, ela cai no chaves pós-chaves. Então, se a gente fosse ajustar, daria em torno de 40% de LTV. Então, a Live já veio com 40%. O Palace, que foi o seguinte, foi atípico, ele está hoje com 10%, mas é mais o nicho de cliente que a gente pegou, então ele está com LTV de 10%. Depois veio o Petra, também está baixo, então continua essa tendência. E a gente acha que esses 7% que a gente está dando já da antecipação já tá no nível bom para conseguir fomentar. No final, quer dizer, tem gente que acha que a gente está deixando o dinheiro na mesa dando esse desconto, mas para a gente é qualidade de carteira que lá na frente reverte em facilidade na hora de repasse, etc. e tal, então para a gente vale a pena. Não, tá ótimo. Obrigado, Sandra, Rafa, Francisco. Bom dia para vocês. A próxima pergunta vem por escrito da senhora Heloísa Cruz, da Stoxos, e ela diz: bom dia, parabéns pelo resultado e obrigada pelos dividendos. Se vocês puderem qualitativamente falar um pouquinho o tipo de terreno que vocês têm buscado, tamanho, bairro, tipo de produto, etc. Também gostaria de entender qualitativamente o que o cliente tem procurado em termos de produto e onde vocês entendem que está a diferenciação para manterem uma velocidade de vendas tão alta. Olá, Heloísa, tudo bem? Vou repetir o que eu tenho falado desde o IPO. Terreno grande, com bastante lazer, com plantas boas. Hoje o paulistano não quer ficar pegando o carro para ir para o inglês, para o filho, para ir para ginástica, para natação. Se ele tiver tudo no condomínio, é um super facilitador. Além do tempo, é a segurança que ele tem. E quando o cara olha que ele tem tudo isso, ele fica com vontade de comprar, porque é a solução para a vida dele, né? A gente continua procurando terrenos grandes, 5 mil, 6 mil metros, onde a gente consiga fazer um lazer bom, e quando o terreno é grande, a planta também, eu estou livre, né, por causa dos recursos de arquitetura, de fazer uma planta boa, e a gente acha que nós vamos seguir nesse caminho, que não é tão fácil, senão todo mundo faria, né, porque um corretor ele prefere vender um terreno de 1.000 metros, que ele tem vários compradores, do que me esperar eu pegar esses 1.000 metros e chegar em 5 mil, e ter que ficar aumentando. Mas a gente tem feito o seguinte, o pessoal do terreno, eles nunca param de comprar terreno, quer dizer, eles podem levar 1 ano, 6 meses. Hoje posso ser que eu não estou com caixa, mas até ele conseguir juntar todas as casas para levar 6 meses, 1 ano. Então ele já começa a juntar desde agora. A gente tem conseguido fazer nessa estratégia, espero que a gente também consiga continuar, tá? Mas o segredo nosso é esse, apesar que muita gente não gosta dessa estratégia, porque a gente arrisca mais, são menos empreendimentos com mais VGV do que eu tenho 10 com VG muito grande, a gente prefere ter isso do que ter 30 com VGV pequeno, tá? Que a gente quer oferecer tudo isso para o comprador.
Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ralph Horn para considerações finais. Pessoal, obrigado pela confiança dos acionistas, obrigado por tudo. A gente continua seguindo bem animado e bem focado em continuar crescendo e entregando resultados. Obrigado a todos. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.